13. Leite. Arcádia se sentiu triunfante. Como havia a vida mudado desde que Pelias Antor tinha colocado a cara boba na janela. E tudo porque ela teve a visão e a coragem para fazer o que era necessário. Agora estava em Calgan. Tinha visitado o grande teatro central, o maior da galáxia, e visto ao vivo algumas das cantoras que eram famosas até mesmo na distante fundação. Ela tinha feito compras, por conta própria, por todo o caminho florido, centro da moda do mundo mais divertido do espaço. E tinha escolhido tudo sozinha, porque Romir não entendia nada disso. A vendedora não achou nenhum problema no vestido longo e brilhante com aquelas listras verticais que a deixavam mais alta, e o dinheiro da fundação durava muito. Romir tinha lhe dado uma nota de 10 créditos e, quando ela a trocou por calganianos, recebeu uma bolada gorda. Ela até tinha arrumado o cabelo, deixado meio curto atrás com 2 espirais brilhantes sobre cada têmpora, e foi tratado para que ficasse mais dourado do que nunca. Ela simplesmente brilhava. Mas isto é o menor de tudo. Para dizer a verdade, o palácio de Lord Stettin não era tão grande e luxuoso como os teatros, ou tão misterioso e histórico como o antigo Palácio do Mulo, do qual, até o momento, eles só tinham conseguido ver rapidamente as torres solitárias no voo panorâmico ao redor do planeta. Mas imaginem, um verdadeiro Lorde. Ela estava fascinada com tanta glória. E não só isso, ela estava, na verdade, frente a frente com a amante dele. Em sua mente, Arcádia colocou a palavra em letra maiúscula, porque sabia o papel que tais mulheres tinham desempenhado na história. Sabia do glamour e do poder delas. Na verdade, ela tinha pensado frequentemente em ser, ela mesma, uma dessas criaturas poderosas e brilhantes. Mas, por algum motivo, as amantes estavam fora de moda na fundação, e além disso, seu pai provavelmente não permitiria. É claro, Lady Kylia não estava à altura da fantasia de Arcádia. Por um lado, ela era um tanto gordinha e não parecia mais perigosa. Estava mais para murchinha e míope. Sua voz era aguda também, em vez de gutural. E... Você gostaria de mais chá, minha criança? Perguntou Kylia. Vou querer outra taça, obrigado, Vossa Graça. Ou seria Vossa Alteza? Arcádia continuou com uma condescendência de conhecedor. Que adoráveis pérolas a senhora está usando, milady? No geral, milady parecia melhor. Oh, você acha? Kylia parecia vagamente agradecida. Ela tirou o colar e o ficou balançando. Quer para você? Pode ficar se quiser. Oh, meu... Você está falando sério? Ela sentiu as pérolas na mão e, repelindo-as aflita, falou. Meu pai não gostaria disso. Ele não gostaria de pérolas? Mas elas são tão bonitas. Ele não gostaria que eu as aceitasse, quero dizer. Você não deve aceitar presentes caros de outras pessoas, ele sempre disse. Não deve? Mas, quero dizer, foi um presente do primeiro cidadão. Isso foi errado, então? A Arcádia ficou vermelha. Não quis dizer. Mas Kylia tinha se cansado do assunto. Ela deixou as pérolas caírem no chão e disse. Você ia me contar sobre a fundação. Por favor, faça isso agora. E Arcádia não soube, de repente, o que dizer. O que alguém pode dizer sobre um mundo terrivelmente chato? Para ela, a fundação era uma cidade de subúrbio, uma casa confortável, as necessidades chatas de educação, as eternidades pouco interessantes de uma vida em silêncio. Ela disse incerta. É como você vê nos livros-filmes, acho. Oh, você vê livros-filmes? Eles me dão tanta dor de cabeça quando tento. Mas sabe que sempre adorei as vídeos-histórias de seus comerciantes. Homens tão grandes e selvagens. É sempre tão excitante. O seu amigo, o Sr. Moon, é um deles? Ele não parece muito selvagem. A maioria dos comerciantes tinha barba e vozes bem graves, e eram tão dominadores com as mulheres. Você não acha? A Arcádia sorriu. Isso é só parte da história, milady. Quero dizer, quando a fundação era jovem, os comerciantes eram os pioneiros que empurravam as fronteiras e levavam a civilização para o resto da galáxia. Aprendemos isso na escola. Mas aquela época passou.
Não temos mais comerciantes, somente corporações e essas coisas. Sério? Que pena. Então o que faz o Sr. Moon? Quero dizer, se ele não é um comerciante. Tio Romir é bibliotecário. Carla colocou a mão nos lábios e riu, nervosa. Você quer dizer que ele cuida de livros-filmes? Oh, puxa, parece algo tão tolo para um homem crescido fazer. Ele é um ótimo bibliotecário, milady. É uma ocupação muito valorizada na fundação, disse, enquanto colocava a pequena e iridescente xícara de chá sobre a superfície de metal branca na mesa. Sua vitrine ficou preocupada. Mas, minha querida criança, nunca quis lhe ofender. Ele deve ser um homem muito inteligente. Pude ver isso em seus olhos assim que o encontrei. Eles eram tão inteligentes. Ele deve ser corajoso também, para querer ver o Palácio do Mulo. Corajoso? A consciência interna de Arcádia mudou. Isso era o que ela estava esperando. Intriga, intriga. Com grande indiferença perguntou, olhando perdida para o dedão. Por que alguém precisa ser corajoso para ver o Palácio do Mulo? Não sabia? Seus olhos estavam bem abertos e sua voz tinha sumido. Há uma maldição sobre ele. Quando morreu, o mulo disse que ninguém deveria entrar lá até que o Império da Galáxia fosse estabelecido. Ninguém em Calgan ousaria entrar naquele lugar. Arcádia absorveu isso. Mas é superstição. Não diga isso. Kylie ficou brava. O cãozinho sempre diz isso. Ele diz que é útil afirmar isso, no entanto, para manter seu controle sobre as pessoas. Mas eu percebi que ele nunca foi lá sozinho. E nem Talos, que era o primeiro cidadão antes do cãozinho. Um pensamento cruzou a cabeça e ela ficou toda curiosa novamente. Mas por que o Sr. Moon quer ver o palácio? E era aqui que o plano cuidadoso de Arcádia poderia ser colocado em ação. Ela sabia bem, por meio dos livros que tinha lido, que a amante de um governante era o real poder por trás do trono, que era a verdadeira fonte de influência. Portanto, se Tio Romir fracassasse com Lord Stettin, e tinha certeza de que fracassaria, ela poderia reverter o fracasso com Lady Kalia. Para falar a verdade, Lady Kalia era como um quebra-cabeças. Ela não parecia nem um pouco inteligente, mas, bem, toda a história provava. Há uma razão, milady, Arcádia falou, mas... A senhora poderia manter em segredo? Juro pelo meu coração, disse Kalia fazendo um gesto apropriado sobre o peito macio e branco. Os pensamentos de Arcádia mantiveram-se uma sentença à frente de suas palavras. O tio Romiro é uma grande autoridade sobre o mulo, sabe? Ele escreveu muitos livros a respeito e acha que toda a história galáctica foi mudada desde que o mulo conquistou a fundação. Oh, puxa. Ele acha que o plano Seldon... Kalia bateu palmas. Eu conheço o plano Seldon. Os vídeos sobre os comerciantes falavam sempre do plano Seldon. Supostamente, ele fazia com que a fundação sempre ganhasse. A ciência tinha algo a ver com isso, apesar de eu nunca ter entendido como. Sempre fico cansada quando tenho de ouvir explicações. Mas, siga em frente, querida. É diferente quando você explica, mas tudo parece ser tão claro. Bem, você entende então, a Arcádia continuou, que, quando a fundação foi derrotada pelo mulo, o plano Seldon não funcionou e não tem funcionado desde então. Assim, quem vai formar o Segundo Império? O Segundo Império? Sim, um deve ser formado algum dia. Mas como? Esse é o problema, entende? E a segunda fundação. A segunda fundação? Ela estava completamente perdida. Sim, são os planejadores da história que estão seguindo os passos de Seldon. Eles pararam o mulo porque ele era prematuro, mas agora podem estar apoiando Calgan. Por quê? Porque Calgan pode oferecer a melhor chance de ser o núcleo de um novo império. Sutilmente Lady Kalia parecia entender. Você quer dizer que o cãozinho vai criar um novo império? Não podemos ter certeza. Tio Romir acha isso, mas precisa ver os registros do mulo para descobrir. É tudo muito complicado, disse Lady Kalia duvidando. Arcádia desistiu, tinha dado o melhor de si. Lord Stettin estava num humor mais ou menos selvagem. A sessão com o fracote da fundação não tinha dado muitos frutos. Tinha sido pior, embaraçosa. Seu governante absoluto de 27 mundos,
mestre da maior máquina militar da galáxia, proprietário da maior ambição do universo e obrigado a discutir besteiras com um antiquário. Maldição. Ele iria violar os costumes de Calga, não? Permitiria que o Palácio do Mulo fosse saqueado para que um tolo pudesse escrever outro livro? Pela causa da ciência? O conhecimento sagrado? Grande galáxia, essas palavras podiam ser jogadas na sua cara com toda aquela seriedade? Além disso, e sua pele se arrepiou um pouco, havia maldição. Ele não acreditava nela. Nenhum homem inteligente poderia. Mas, se iria desafiá-la, deveria ter uma razão melhor do que aquele tonto tinha apresentado. O que você quer? Falou bruscamente e Lady Carla se encolheu visivelmente na porta. Está ocupado? Estou sim. Mas não há ninguém aqui, cãozinho. Não poderia falar com você por um minuto? Oh, galáxia. O que você quer? Seja rápida. Suas palavras saíram atropeladas. A garotinha me falou que eles iam até o Palácio do Mulo. Achei que poderíamos ir com eles. Deve ser lindo lá dentro. Ela falou isso, é? Bem, ela não vai, nem nós. Agora, vá cuidar dos seus assuntos. Já me cansou. Mas, cãozinho, por que não? Não vai deixá-los? A garotinha disse que você ia construir um império. Não importa o que ela disse. Como é que é? Ele caminhou até Calha e a agarrou firmemente pelos cotovelos, os dedos afundando na carne macia. O que ela contou? Você está me machucando. Não vou conseguir me lembrar se você continuar me olhando assim. Ele a soltou e ela ficou massageando em vão as marcas vermelhas. Lady Carla se queixou. A garotinha me fez prometer que não iria contar. Que pena. Conte-me, agora. Bem, ela disse que o plano do céu não tinha mudado e que havia outra fundação em algum lugar que estava trabalhando para que você construísse um império. Isso é tudo. Ela disse que o Sr. Moon era um cientista muito importante e que o Palácio do Mulo teria provas de tudo isso. Isso é tudo que ela falou. Está bravo? Mas Stettin não respondeu. Saiu do quarto rapidamente, com o olhar bovino de Calha a acompanhá-lo. 2 ordens foram enviadas com o selo oficial do primeiro cidadão antes que 1 hora se passasse. Uma teve, como efeito, o envio de 500 naves para o espaço, naquilo que era oficialmente chamado de treinamento de guerra. A outra teve como efeito confundir um homem. Romir Moon interrompeu seus preparativos para viajar quando a segunda ordem chegou. Era, é claro, uma permissão oficial para entrar no Palácio do Mulo. Ele leu várias vezes com todos os sentidos, menos alegria. Mas a Arcade estava encantada. Ela sabia o que tinha acontecido. Ou, naquele momento, achava que sabia.